Quer começar a fazer pixel art sem precisar investir num programa específico para isso? Já conhece o Piskel? Não? Então vem comigo. Opa! Chega mais! O meu nome é Vitor, mas pode me chamar de Tique. Hoje a gente vai falar do Piskel. O Piskel é um software gratuito específico para você desenhar pixel art. E olha, para um software gratuito, ele até que é bem completo, tá? Ele possui todas as ferramentas básicas que você precisa para sair rabiscando os seus primeiros quadradinhos. Você pode criar a sua própria paleta de cores ou até utilizar alguma já pré-existente. Pode organizar o seu trabalho todo em camadas, pode inclusive fazer as animações com os frames todos separadinhos e organizados. Além de tudo isso, ele é um software que pode ser usado diretamente do seu navegador. Se você preferir, você pode fazer o download também. Ele é bem levinho e na verdade ele nem precisa de instalação. Mas calma que eu vou ensinar aqui como que você faz para acessar o Piskel, seja online, direto do seu navegador, ou como você faz para baixar e utilizar no seu sistema operacional direto. Se você quer começar a criar pixel art como essas aqui, eu vou te dar um passo a passo de como fazê-las no próprio Piskel. Então já larga esse joinha aí, que eu garanto que o conteúdo vai ser legal, beleza? Agora eu já falei demais, né? Bora botar a mão na massa? Vamos lá! Bom, galera, vamos lá. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é como você pode baixar o Piskel para você utilizar offline direto do seu computador, sem precisar de conexão com a internet, né? Como eu falei antes, o Piskel ele tem as duas opções. Você pode utilizar ele direto do seu navegador ou você pode baixar para utilizar offline, né? Então vamos começar mostrando como que você pode fazer o download do programa. Você só precisa vir até o site do Piskel, que é piskelapp.com. O link vai estar aqui na descrição também, você pode clicar direto aí se você preferir. No site do Piskel, você tem aqui em cima, no canto esquerdo, a opção de Downloads. Você pode clicar nela e vir até a página de downloads do programa. Aqui você vai escolher qual é a versão do seu computador. No caso, o meu sistema operacional é o Windows. A partir daí é só clicar, fazer o download do programa. Como eu falei antes, ele é bem levinho, ele nem precisa de instalação. Você vai baixar o programa, você vai clicar no executável dele no seu computador e você já pode sair utilizando ele de cara, beleza? É simples e fácil desse jeito. Agora eu vou ensinar para vocês como que você pode fazer para utilizar direto do seu navegador. Aqui na página principal ainda do site da Piskel, você pode vir aqui no canto superior direito em Create Sprite, ou você pode vir aqui no próprio botão no centro da tela e clicar. Ao fazer isso, o programa vai abrir direto no seu navegador e você já pode começar a utilizar ele. É isso mesmo, galera, é simples e fácil desse jeito, não tem complicação. Agora, sobre cada ferramenta que o programa possui, cada partezinha, cada janelinha, eu vou ensinar em seguida o que você precisa saber para fazer os seus primeiros sprites. Beleza? Fica comigo então. Agora sim, finalmente, vamos lá. Vamos começar o tutorial de fato. Vamos começar falando aqui das ferramentas básicas, que são essas ferramentinhas que a gente consegue ver aqui do lado esquerdo da tela. Para demonstrar o que cada uma dessas ferramentas aqui faz, eu abri uma arte antiga minha para a gente dar uma olhada, eu vou usar ela como exemplo, beleza? Você consegue sempre ver a sua arte aqui em cima, do lado direito, no que eles chamam de preview, né? É uma pré-visualização daquilo que está ficando. Aqui no preview, ele mescla o que você consegue ver em todas as camadas, né? Você vê separado aqui na sua viewport. Aqui no preview ele mescla, né? Aqui no caso eu tenho um layer para o background, que ele é só um layer todo verde, e um layer para o castelo, que é o desenho. Como eles são layers separados, aqui na visualização ele dá uma certa opacidade nas outras camadas, ele mostra só a camada que está ativa para a gente. Eu vou entrar um pouco mais em detalhe nessa questão das camadas mais para frente. O que você precisa saber agora é, aqui no preview, você consegue sempre ver como está ficando a sua imagem de verdade, certo?
Então vamos lá, vamos começar a falar agora das ferramentas básicas para você trabalhar no Piskel. Começando pela Pen Tool, ou ferramenta de caneta. O que é essa Pen Tool ou ferramenta de caneta? É muito simples, é a ferramenta mais básica que você vai utilizar para desenhar no Piskel. Você simplesmente sai rabiscando com ela. É uma ferramenta de desenho livre, certo? Ela desenha com a cor que está aqui como primária ou cor ativa. Aqui no meu caso é a verde. Eu posso selecionar outra, deixa eu ver aqui. Amarela. E posso rabiscar de amarelo aqui. Logo aqui acima a gente tem esses 4 quadradinhos que vão de 1 a 4 pixels. Eles são o tamanho da sua caneta ou do seu lápis, do seu pincel, como você preferir chamar. Se você clicar no primeiro, você desenha com o tamanho de 1 pixel. Se você clicar no segundo, você desenha com o tamanho de 2 por 2 pixels, certo? Se clicar aqui no outro, 3 por 3. Se clicar aqui no último, 4 por 4. Dessa forma você consegue fazer desenhos mais rapidamente, claro, dependendo do que você for desenhar. Só lembrando, você pode apertar Ctrl Z para voltar a alguma ação que você fez e Ctrl Y para desfazer esse retorno da ação, desfazer esse Ctrl Z. E vamos agora falar da caneta de simetria. Ela é uma ferramenta um pouco mais complexa, certo? Eu mesmo utilizo ela pouquíssimo e ela consiste basicamente na mesma função da Pen Tool, da caneta básica, só que quando você desenha com ela, ela replica o seu desenho de forma espelhada para o outro lado da tela, certo? Você pode, inclusive, segurar o Ctrl se você quiser que ele replique de forma horizontal, ou segurar o Shift se você quiser que ele replique de forma horizontal e vertical. Sem segurar Ctrl, sem segurar o Shift, ele vai replicar apenas de forma vertical, que nem aqui no exemplo. Segurando o Ctrl, ele vai replicar de forma horizontal. Você desenha em cima, ele vai para baixo. Você desenha embaixo, ele replica em cima, certo? Segurando o Shift, ele cria a simetria horizontal. Desenhou em cima, ele espelhou embaixo. E vertical, desenhou na esquerda, ele espelha na direita, beleza? Para ser muito sincero, essa é uma ferramenta que eu praticamente não utilizo, ou utilizo muito pouco. Logo aqui abaixo nós temos a ferramenta do baldinho, né? Chamar carinhosamente assim, eu gosto de chamar de baldinho. O que é a ferramenta do baldinho? É muito simples, ela faz a mesma coisa que a ferramenta da caneta, só que ao invés de pintar um pixel de cada vez, ela pinta um cluster, ou um conjunto de pixels. Né? O que é um conjunto de pixels? É muito simples, pixels da mesma cor que estão lado a lado. Aqui no caso, você consegue ver um conjunto de pixels de azul claro na ponta da torre. Se eu escolher uma outra cor, aqui no caso está amarela selecionada, e clicar aqui, ele vai pintar aquele conjunto inteiro, ao invés de pintar um pixel apenas. Vamos falar agora aqui da outra ferramenta que eu vou chamar de baldão, né? Chamei essa aqui de baldinho. Por que essa aqui não pode ser o baldão? Vou explicar por que é o baldão. Ela faz a mesma coisa que o baldinho, só que ao invés de pintar somente um conjunto daquelas cores, ela seleciona todos os conjuntos ou todos os pixels que são daquela mesma cor. Ou seja, se eu clicar num pixel azul claro com um baldão selecionado na cor amarela, ele vai pintar todos os pixels dessa mesma cor de amarelo. Quer ver? Entenderam? Muito simples. O que era azul claro se tornou amarelo, porque eu cliquei. Deixa eu dar um Ctrl Z para voltar. E vou dar um exemplo do como isso pode ser útil, né? Vamos lá. A gente aqui tem um exemplo de um castelo azul, como se esse aqui simbolizasse o exército azul. Vamos fazer de conta que eu quero que esse simbolize o exército verde. O que eu faço? Eu seleciono aqui o meu verde mais claro e pinto o meu azul mais claro. Seleciono o meu verde mais escuro e pinto o meu azul mais escuro. E seleciono o verde intermediário que eu tenho e pinto o meu verde intermediário. Vocês podem ver aqui no preview que é como se esse castelo agora fosse do exército verde, não do exército azul, né? Deixa eu dar o Ctrl Z para voltar. Outro exemplo, acho que marrom, uma espécie de marrom, laranja.
Pode ser que fique legal, né? Então assim, você consegue dessa forma acelerar o seu processo com o baldão. Ele é uma ferramenta bem útil, tenham isso em mente sempre. Aqui abaixo a gente tem a ferramenta de borracha. Lembrando que esses quadradinhos aqui de tamanho da sua borracha ou do seu pincel ou da sua caneta, eles servem para qualquer ferramenta que você esteja. No caso, se eu estou com a ferramenta da borracha selecionada e eu seleciono o último quadradinho, quer dizer que a minha borracha vai ser um quadradão de 4 pixels por 4 pixels. Por que que isso pode ser útil? Vamos lá. Se eu coloco no primeiro quadradinho, isso quer dizer que eu vou apagar 1 pixel por vez, segurando o botão e arrastando. É uma linha, né, de 1 pixel. Agora, se eu seleciono o quadradão, olha a diferença, eu consigo apagar uma área bem maior, certo? Isso também pode acelerar um pouco o processo. Olha, para ser muito sincero, eu uso pouquíssimo a ferramenta de borracha. Por quê? Porque na verdade eu utilizo a ferramenta de caneta, clicando com o botão direito. Por que que o botão direito está apagando ao invés de desenhar, se eu estou na minha ferramenta de caneta? É muito simples. Vamos lá. Lembra que eu falei que essa cor aqui, a cor primária, ela simboliza o botão esquerdo do mouse, enquanto essa cor aqui, a cor secundária, simboliza o botão direito do mouse. Se eu desenhar com a ferramenta de caneta, utilizando o botão esquerdo do mouse, a cor que tiver aqui selecionada vai ser a cor que vai aparecer no meu desenho. Agora, se eu utilizar o botão direito do meu mouse, a cor que estiver selecionada aqui vai ser a cor que vai aparecer no meu desenho. Por que que ela apaga então? Muito simples, ela apaga porque eu estou com a cor invisível ou a falta de cor. Eu não tenho nenhuma cor selecionada aqui no meu desenho. Você pode ver que é simbolizado por esse quadriculadinho, como se fosse um transparente, certo? Então, quando eu clico com o botão direito, ele na verdade apaga aquilo que eu já desenhei. Se eu passar aqui por cima do meu desenho, vou aumentar aqui a caneta. Se eu passar por cima do meu desenho com o botão esquerdo, ele pinta, né, a cor primária. Se eu passar com o botão direito, ele pinta a cor secundária. Então ele acaba funcionando também como uma borracha, entendeu? Ah, mas será que eu posso utilizar duas cores aqui ao invés de uma cor invisível? Sim, você pode. Você pode vir aqui e falar, não, eu quero que a minha cor secundária seja vermelha. O seu pincel, você vai pintar ele com o botão esquerdo e vai sair a cor primária, e pintar com o botão direito e sair a cor secundária, certo? Pode inclusive clicar aqui na setinha e trocar as cores, que automaticamente os botões passam a ser o contrário também. Ah, uma coisa interessante que eu esqueci de falar, esse macete de utilizar o botão direito para apagar também funciona com seu baldinho e com seu baldão. O que isso quer dizer? Se você clicar com o botão direito do mouse em cima do seu desenho, ele vai apagar todo um conjunto de cores. Lembrando, desde que a cor secundária seja essa cor transparente. Com o baldão é a mesma coisa. Tudo que for dessa cor que eu clicar, ele vai apagar, certo? Se eu selecionar aqui o azul claro e clicar com o baldão, ele apaga tudo que for azul claro nesse meu layer. Agora vamos falar da ferramenta de linha. A ferramenta de linha, deixa eu diminuir aqui o tamanho para ficar 1 pixel por 1 pixel. A ferramenta de linha é muito simples. Você precisa clicar com o botão esquerdo em algum lugar e arrastar o seu mouse. Quando você faz isso, ele fixa o ponto inicial e espera você soltar o mouse para dizer para ele onde vai ser o ponto final da sua linha. Então, se eu quiser uma linha daqui até aqui, eu tenho que clicar, arrastar o mouse até aqui e soltar o botão, somente aqui no final. E a minha linha vai ser criada dessa forma, certo? Agora, se você quiser uma linha retinha, você pode segurar o botão Shift enquanto você está arrastando o botão do seu mouse. Segurou Shift, ele vai deixar a linha reta, ó, repare. Agora, se você for chegando o seu mouse para cima, repare que ele vai criando uma linha diagonal com uma relação perfeita entre os pixels. O que isso quer dizer? Ele começa numa linha em 45 graus de 1 pixel por 1 pixel, depois ele passa para uma linha de 2 por 2, depois ele passa para uma linha de 3 por 3 e assim em diante.
As ferramentas de retângulo e de círculo vão funcionar de uma forma muito semelhante à ferramenta de linha. O que isso quer dizer? Eu preciso clicar em algum lugar, segurar o botão do mouse, arrastar o meu mouse para onde eu quero que seja o final dessa minha forma. No caso aqui eu quero um retângulo fino e comprido. Ou não, eu quero um retângulo que cubra todo o meu castelo. E você bota onde você deseja e solta o seu botão. Funciona do mesmo jeito com a ferramenta de círculo. Enquanto você apertou o botão e mantiver ele apertado, ele vai ficar esperando você soltar para dizer aonde e como você quer essa forma. Um detalhe muito interessante, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Um detalhe muito interessante, muito importante. Se você segurar a tecla Shift, ele vai manter o aspecto de 1 para 1. No caso do retângulo, isso vai tornar a sua forma um quadrado perfeito. Enquanto você estiver segurando o Shift, esse aspecto de 1 para 1 vai ser mantido. Funciona também com o círculo. Ele deixa de ser uma elipse e passa a ser um círculo perfeito, sempre mantendo o aspecto de 1 para 1. A ferramenta da mãozinha, ou a ferramenta Move Tool, mas para os íntimos é a ferramenta da mãozinha, serve para mover os objetos. Aqui no caso eu estou no meu layer do meu castelo e tudo que tiver nesse meu layer eu vou clicar e arrastar com a minha mãozinha. Pode ver aqui no preview, ó. Se você segurar o Ctrl, ele aplica para todos os layers. O que isso quer dizer? Que segurando o Ctrl e movendo o meu castelo, ele move também o meu layer de background, ó. Ele moveu o meu quadradão verde para o lado, certo? Ctrl Z para voltar para onde a gente estava. Bom, mudando o meu arquivo aqui, porque eu acho que para falar das ferramentas de seleção, esse arquivo aqui vai ser um pouquinho melhor. Nele você tem um layer, ou uma camada para as minhas árvores, outro para os meus outros objetos de cenário e um terceiro para o meu background, ok? O que eu quero falar aqui é sobre as ferramentas de seleção. Aqui você tem a ferramenta de seleção retangular e logo do lado você tem a ferramenta de seleção livre. As duas funcionam de forma muito semelhante, beleza? A principal diferença entre elas é que enquanto uma faz um retângulo de seleção, a outra vai fazer um formato livre. Você pode ver que enquanto você vai segurando o mouse, ele vai montando aquele formato, tá? O que pode ser melhor dependendo do objeto que você está querendo selecionar. Opa! Vamos lá. Vamos aqui para minha camada de sprites. Eu quero dar o exemplo movendo esses baús aqui de lugar. Eu vou utilizar a minha ferramenta de seleção retangular. Vou selecionar os baús que eu quero mover, certo? Segurando a tecla Shift do meu teclado, eu movo para o lugar que eu quero. Eu quero aqui em cima. Terminei de mover, eu posso apertar a tecla Enter. Ou eu posso, deixa eu selecionar de novo, seguro o Shift, movo e clico novamente na minha viewport. Ficou claro? Tranquilo? Agora eu quero dar um exemplo utilizando a minha ferramenta de seleção livre. Vamos dizer que eu quero mover essa pedrinha aqui de lugar. Ou melhor, eu quero copiar essa pedra aqui para outro lugar. Eu faço a minha seleção em volta dela e ela vai estar com essa marcação azulzinha. Eu aperto Ctrl C para copiar a minha pedrinha. Você pode ver que ela está ali marcadinha porque ela está copiada. Eu quero que ela fique aqui em cima. Eu dou um Ctrl V. Eu acabei de colar a minha pedra agora em outro local. Você pode ver aqui no meu preview que tem uma pedrinha ali em cima agora. Eu quero ela aqui em cima também. Só mover a sua seleção, não precisa segurar o Shift para isso. Ctrl V e você cola a sua pedra num novo lugar. Beleza? Ficou tranquilo? Enquanto você tiver com essa seleção aqui marcada, você pode simplesmente clicar nela com o mouse e mover para onde você deseja e dar o outro Ctrl V e continuar copiando e colando a pedra. Ou você pode utilizar aqui, vou fazer uma nova. Agora eu quero esse cristalzinho aqui. Ctrl C, movo para onde eu quero, Ctrl V. Beleza? Pode olhar aqui no preview, ó, tá tudo certinho. Tranquilo? Uma outra ferramenta que eu quero falar para vocês é
a Color Picker ou conta-gotas. Você clica com o botão esquerdo do mouse na cor que você quer tornar a sua cor primária, viu? Ficou rosa aqui. E você clica com o botão direito do mouse a cor que você quer tornar a sua cor secundária, viu? Verde. Para você retornar para aquele transparente, você pode clicar numa parte vazia do seu desenho. Nesse layer não tem nada desenhado aqui. Se eu clicar com o botão direito, ele automaticamente fica transparente novamente. Agora, quando você for desenhar com a sua caneta, ela vai sair na cor que você selecionou. Agora, o macetinho que eu quero ensinar para vocês é o seguinte. Com a sua caneta selecionada, sua ferramenta de caneta, você segura o botão Alt e clica na cor que você quer selecionar, na cor que você quer tornar a sua cor primária. No caso aqui eu cliquei na amarela e a minha cor primária se tornou o amarelo. Isso funciona também com o botão direito do mouse. Seleciona a sua caneta, segura Alt, clica na cor que você quer selecionar como sua cor secundária e vai funcionar, beleza? Então, galera, o nosso próximo passo agora é falar das camadas, ou layers em inglês. Vocês podem ver esse ícone aqui de olho, né? Esse olhinho amarelo. O amarelo quer dizer que ele está ativado. Se você clicar, ele fica cinza e desativa. E o que que esse ícone faz? Bom, esse ícone, quando está ativado, ele mostra exatamente como seriam os outros layers. Ele aplica uma opacidade, né, nas outras camadas, mas aqui na sua viewport ele apresenta os outros layers. Se você desligar, você vai mexer apenas na sua camada ativa, beleza? Se eu boto na minha camada dos meus personagens, ele me mostra apenas os meus personagens. Eu gosto de trabalhar com ela ligada, até para ver a interação entre meus personagens e outros objetos da minha cena. Então vamos lá, o próximo passo agora é falar desses íconezinhos aqui, a gente vai falar de um por um. Esse primeiro é o símbolo aqui de mais, ele significa criar uma camada nova. Se você clicar nele, ele automaticamente cria um layer novo, que layer 1 acabou de ser criado. Vou dar um Ctrl Z para voltar. Se você clicar nesse maisinho, segurando o Shift, a tecla Shift, ele duplica a camada ativa. Então aqui, ó, segurei Shift, cliquei no mais, ele criou uma camada clone, certo? Eu posso pegar essa minha camada clone com a minha ferramenta de mãozinha e movimentar aqui para o lado, ó, que vai ficar mais fácil de visualizar. Tá vendo aqui? Eu tenho agora dois layers funcionando dessa forma, certo? Eu vou dar um Ctrl Z para voltar. E agora a gente vai falar das setinhas. Isso aqui é bem simples, a setinha para cima movimenta a minha camada acima uma da outra e minha setinha para baixo movimenta a minha camada abaixo uma da outra. Eu agora estou na camada central das três que eu possuo nessa cena. Se eu apertar a setinha para cima, ela passa a ser a camada mais acima. Se eu apertar a setinha para baixo, ela passa para baixo. Se eu apertar de novo, ela passa a ser a camada mais abaixo de todas. Como a minha camada aqui do background é um quadradão verde que ocupa a cena inteira, se eu jogar a minha camada dos meus personagens para baixo dela, eles não vão aparecer. Pode ver aqui no preview que eles sumiram. Por quê? Porque a ordem das camadas altera o que você está vendo na sua cena final. Então é sempre bom você ficar atento a isso, beleza? Os meus personagens têm que ficar acima do meu background aqui, se eu quero que eles apareçam na minha cena final. Sempre o que tiver na minha camada mais acima vai estar acima dos outros desenhos aqui no meu preview final. Agora o próximo ícone é editar o nome do layer. Eu posso clicar aqui na minha camada de chars, né, de characters, que eu boto às vezes em inglês, às vezes em português, e posso colocar aqui personagens, certo? E a minha camada mudou o nome. Esse íconezinho aqui, que é uma setinha, né, entrando em uma caixa, ele significa que eu vou pegar o layer que está logo abaixo do meu layer ativo e vou mesclar com o meu layer. O que isso quer dizer? Se eu estou com o meu layer de personagens acionado aqui, ativado, e aperto aqui, ele traz o meu BG, o meu background, e mescla, ele bota os dois layers passando a ser apenas um. Então agora eu não tenho mais um layer separado para o background, porque ele pegou aquele quadradão verde e colocou junto com o meu layer dos personagens. Como ele estava abaixo,
O quadrado verde não ficou tampando meus personagens, né? Ele pegou e respeitou aquela ordem que já estava acontecendo ali. Eu vou voltar e agora a gente vai falar desse X aqui no finalzinho, que é o que parece mesmo, acho que é o mais simples de saber. Você clicou nele, deletou o layer ativo. Tudo que está no layer. Se eu clicar aqui no layer de grama, né, que eu tenho esse layer, os detalhes da grama, e deletar, ele deleta tudo que estava naquele layer. Bom, sobre as camadas eu acho que é isso. Então vamos lá agora falar de animação. Você pode fazer animação no Piskel também, é isso mesmo. Ele tem a ferramenta aqui à sua esquerda, que são os frames. Você pode em cada frame colocar um desenho diferente e ao sequenciar esses frames, sequenciar esse desenho numa certa velocidade, você possui uma animação. Como você pode ver aqui, à minha direita no meu preview, ele está com a animação rolando. Essa animação que está acontecendo aqui nada mais é do que uma sequência a 9 frames por segundo desses frames todos que eu tenho aqui. Vocês podem ver que eu tenho 23 frames acontecendo para essa animação. Essa animaçãozinha é como se fosse o arqueiro ou arqueira subindo de nível, certo? E você pode ver que cada frame aqui tem uma função. Então é isso, aqui no preview você vai sempre ver a sua animação funcionando enquanto você desenha. Se você colocar o mouse acima dos quadradinhos aqui dos frames, você vai ver a numeração, né, a ordem desse frame. Você vai ver um ícone de lixeira que ele serve para quê? Deletar aquele frame, se lembrando que ele vai deletar somente o frame que você apertar a lixeira que eu tiver selecionado, beleza? Você tem a ferramenta de mover, que você pode pegar esse frame que agora ocupa a posição 3 da minha animação e movê-lo para a posição 4, 5 e assim por diante. É só segurar e arrastar. Você tem aqui o ícone de duplicar o frame. Você pode pegar esse meu primeiro frame, eu estou achando que ele está ficando muito pouco tempo ali. Você pega e duplica esse frame. Agora eu tenho 3 frames desse e pode ver na minha animação que ele fica um pouquinho mais de tempo ali. Você consegue saber que você tem mais frames acontecendo para baixo quando aqui ao final da sua faixa de frames, né, da sua fila de frames, esse ícone aqui, essa forma está aparecendo, essa coisa triangular, né, como se fosse uma coisa dentada. Isso quer dizer que ainda tem frames para cima. Se você colocar aqui, por exemplo, no 1, ele some dizendo que não tem frames ali para cima. E se você colocar ali no último, ele some também, mostrando que não tem frames para baixo. Se você quiser criar um frame novo, você simplesmente clica aqui, adicionar novo frame, e ele cria um quadradinho sem nada, vazio. Agora, deixa eu deletar aqui, delete this frame. Eu quero que esse meu último frame seja duplicado. Aí vocês já sabem duplicar o frame. E pronto, ele está aqui. Deixa eu deletar. Quando vocês forem desenhando em cada um desses, vocês vão ver a animação acontecendo, certo? Acho que já dá para brincar um pouquinho, né? A animação, olha, dá trabalho fazer animação em pixel art, mas é uma das coisas mais divertidas de ver prontas. Então agora você já pode começar a fazer os seus próprios desenhos e sair compartilhando por aí. Ou será que ficou alguma dúvida? Se tiver ficado, não tem problema. Deixa aqui nos comentários, me pergunta, eu vou ter o maior prazer em responder. Inclusive, críticas, sugestões são sempre muito bem-vindas. Podem falar aqui embaixo comigo que eu vou procurar responder todo mundo. Vocês também podem me encontrar nas minhas redes sociais. Eu vou deixar os links aqui na descrição e vocês podem ver mais artes minhas, podem entrar em contato comigo até para mandar as artes de vocês. Eu vou adorar receber. É sempre bom fazer amigos, certo? Então, eu acho que é isso. Por hoje é só, pessoal. Um beijo, até a próxima.